Olá, eu sou a Liz Marina e estamos no ar com a segunda temporada do programa Teologando com Elas, um programa bíblico e teológico feito para você, mulher. E antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, eu quero convidar você a compartilhar esse link com todos os seus contatos, no WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelos nossos conteúdos. Hoje nós iremos falar de um tema muito especial, a beleza exterior, com convidados especiais. Então, nós queremos desejar boas-vindas a vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com convidados especiais, o pastor Alessio, a Mariluze. Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês terem aceitado estar aqui conosco. É um enorme prazer recebê-los hoje aqui. E eu quero começar então aqui apresentando, a Mariluze Salles, casada com o Juraci Salles, mãe da Giuliana e da Isabela, advogada, compõe a equipe do Ministério de Mulheres da Convenção Geral da IAP, é diaconisa e líder do Ministério de Mulheres na IAP em Santana e apresentadora do programa Conexão Feminina. Muito obrigada pela sua participação, Mariluze. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, né, nesse programa que também inspirou Conexão Feminina. Né? Ai, que ótimo. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui e eu quero, inclusive, convidar vocês a acompanharem o nosso programa lá, o Conexão Feminina, no canal Promessistas Brasil, toda terça às 21 horas. E eu quero aproveitar para dizer também para as nossas convidadas que nós já tivemos no programa lá, que estejam nos assistindo, que agora eu entendo, viu? É mais difícil estar nessa cadeira aqui do que naquela. Então, agora entendo vocês. Mas vamos lá. É praticando a empatia, né? Exatamente. É um programa muito bom mesmo, vale a pena, a gente acompanha e tem, assim, nos ajudado em todos os aspectos, né? Tem, assim, alcançado vários conteúdos da nossa vida cotidiana, que toda mulher realmente precisa, né? E nós também temos aqui o nosso querido pastor Alessio Gomes, que é casado com a Nêmora, pai do Felipe, de 16 anos, bacharel em teologia pela FAITAM, diretor do Seminário Teológico Promessista e é pastor da IAP em Cosmópolis. Seja muito bem-vindo, pastor Alessio. Obrigado, Liz. Uma grande alegria para a gente estar aqui com você, com a Mariluze, todos vocês que nos acompanham, que aliás já acompanham o programa já de algum tempo, sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria para a gente tratar do tema que nós vamos tratar hoje, conversar biblicamente sobre um assunto tão importante, né, tão caro para a gente promessistas, né? Que ao longo da história vamos amadurecendo, ao longo da história vamos conceituando melhor as nossas doutrinas, né? Então é uma alegria muito grande para a gente. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Para darmos início ao que nós vamos falar sobre hoje, sobre a beleza exterior com base, né, na palavra do Senhor, com base teológica, eu quero começar lendo aqui o texto base, que é de 1 Pedro 3, do versículos 3 ao 4, que diz assim: não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Eu quero começar aqui com o pastor Alessio, perguntando, pastor, como que nós podemos, assim, conceituar biblicamente sobre a questão de uso de joias e se é pecado a mulher usar
calça e joias. Muito bem. Eu gostaria de compartilhar nosso primeiro texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Se os irmãos quiserem acompanhar, por gentileza, fiquem à vontade. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, dando a seguinte orientação: que do mesmo modo as mulheres se ataviem com um traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de fé com boas obras. Penso que todo o ensinamento bíblico, e esse não é diferente, a gente precisa resgatar, puxar um pouquinho do contexto, da história da própria igreja. Se nós olharmos, por exemplo, já que nós estamos falando biblicamente, né, a gente precisa dar uma olhadinha no Antigo Testamento. Dentro do judaísmo, joias, os enfeites diversos, dentro do judaísmo, isso já é um assunto pacificado. A gente vai olhar desde Gênesis, do decorrer de todo o Antigo Testamento, nós temos um assunto pacificado. Faz parte da cultura das mulheres judias o uso de adornos. Não é uma novidade, não é algo que afronte a cultura. Não é. Quando a gente olha de uma forma tranquila, desapaixonada, e são muitos os versículos que fazem menção a isso, então a gente pode afirmar-lhes sem nenhuma preocupação de que faz parte do judaísmo. Ok, isso nós olhamos um pouquinho o cenário do Antigo Testamento. Quando a gente pensa um pouquinho no Novo Testamento, a gente pensa numa novidade. Porque se o Antigo Testamento está se referindo praticamente à nação judaica, o cristianismo tem a base na nação judaica, mas o cristianismo vai se expandir para diversas culturas, e isso é importante. Você vai ter agora a cultura judaica, mas dentro da cultura judaica, eu disse e repito, é um assunto pacificado, é tranquilo, mas agora nós vamos ter irmãos e irmãs romanos, irmãs e irmãos gregos, ou pelo menos influenciados pelas culturas, né? Pelas diversas culturas, a cultura romana, a cultura grega. Nós vamos ter agora tribos e nações adentrando no cristianismo. Bom, tudo isto faz com que essa igreja nascente ela tenha diversos pensamentos, diversos estilos de vida. Mas além disso, além dos diversos estilos, diversas culturas, nós temos ainda classes sociais diferentes. Nós vamos ter pessoas muito importantes, muito relevantes dentro do cristianismo. É só olhar com algumas minúcias, a gente vai ver gente de um padrão extremamente elevado. Enquanto a gente saiba que o cristianismo, a igreja cristã primitiva, era formada na grande maioria por escravos, mas parte da elite está lá. Como conciliar isso? Não é? Etnias diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes. Tudo isso está no foco, está fervilhando nessa igreja que nasce. E esta é a preocupação de todos os apóstolos, inclusive as cartas, elas são escritas visando buscar o equilíbrio entre essas possíveis tensões, ou até tensões reais que existiam. Não é? Bem, se a gente olhar para o lado do ser humano, a nossa natureza caída, a nossa natureza nos leva à prática de muitas coisas fora dos princípios bíblicos. Bom, então, não seria de se estranhar que os mais ricos quisessem ostentar a sua riqueza no meio da comunidade. Bom, mas aí precisa de um freio. É possível que quem viesse de uma cultura um pouco mais liberal trouxesse essa liberalidade, ou até em alguns casos libertinagem mesmo, para dentro do cristianismo. Precisa de princípios. Em alguns casos, e a gente vai ver isso assim, de uma forma muito sistemática, os apóstolos eles vão, olha, em relação a esse tipo de cultura, ajam assim. Em relação àquele outro tipo, ajam desta forma, para que houvesse um equilíbrio, para que os princípios do Evangelho, que já estavam assim muito claros na vida dos apóstolos, pudessem agora alcançar aqueles que estavam chegando na igreja.
Então, quando se tinha excessos em qualquer área, eles sempre estavam ali tentando normatizar de alguma forma. Aqui fica claro, portanto, a modéstia, né? Que a mulher precisa se vestir com modéstia. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento tem um parâmetro, tem um padrão, que é a modéstia. Tem que ter um limite razoável, não pode ultrapassar este limite, não pode descambar para a sensualidade, para a rivalidade entre as pessoas, a ostentação, enfim. Eu penso que quando a gente olha biblicamente para todas essas orientações, é olhar para essa preocupação pastoral dos apóstolos ou dos profetas no Antigo Testamento de normatizar, para que os princípios sejam vividos por toda a igreja. Excelente. É interessante, né? A questão da calça comprida, por exemplo, Sim. né? Da mulher. Quando a Bíblia fala que o homem não deve usar roupa de mulher, a mulher não usar roupa de homem, ele está falando exatamente do travestismo, né? Até porque naquela época nem existia calça comprida. Exatamente. Mulheres e homens usavam túnicas. Exato. Então eu acho que a gente precisa olhar para a questão cultural, né? E a cultura, ela não é estática. A cultura, ela se modifica, né? Ela se modifica com o passar do tempo, seja por influência de outras culturas, né? Ou por mudanças até climáticas mesmo, né? A cultura ela muda de tempos em tempos, né? Então essa questão de usos como o pastor falou, o uso de joias, né, por mulheres, ele é relatado na Bíblia toda, em nenhum momento negativamente, em nenhum momento, a não ser nos exageros. Sim, né, na questão dos exageros, é o que o pastor falou, a questão do equilíbrio, né? Mas quanto às vestimentas, a mesma coisa, né? Tanto na questão da ostentação, como o pastor falou, da discrição, né? E não é só para a mulher, para o homem também. Hoje em dia mesmo, nós vemos uma cultura masculina, o homem metrosexual, né? O homem hoje, ele busca muito mais assim uma aparência melhor do que a mulher. O homem, antigamente era só a mulher, né, que buscava melhorar a aparência. Hoje o homem está muito preocupado com a aparência, né? E não é errado, você se preocupar com a aparência. É até saudável, né? Mas desde que haja esse equilíbrio. Então acho que a Bíblia toda ela é pautada no equilíbrio. Né, em tudo que fazemos. A nossa vida deve ser pautada pelo equilíbrio, em tudo que fizemos, né? Não só na nossa maneira de se vestir, na maneira como nós nos apresentamos, mas nas nossas atitudes, né? nas nossas ações. Então, acho que é bem isso. Exatamente. E sempre lembrar, né, que às vezes as pessoas elas focam muito nessa questão da aparência, né? E se esquecem exatamente disso que você falou, que o equilíbrio ele precisa estar em tudo, né? Em tudo na nossa vida. Porque se não tiver esse equilíbrio, a gente pode aí sim estar cometendo um pecado, cometendo, né, um exagero que pode levar ao pecado, né? Porque a intenção do coração ela vai ser ali mostrada através das nossas atitudes, na forma com que a gente fala, com que a gente veste. Enfim, é de dentro para fora, né? Liz, me permita pensar duas palavras da Mariluz que eu achei assim extremamente esclarecedora, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, quando ela cita questão de joias, de adornos, ou ela vai fazer positivamente, ou ela vai fazer algumas ressalvas quando parte para a ostentação, né? Por exemplo, quando a gente vê lá em Apocalipse, Jerusalém celestial que vem do céu, João diz que viu a nova Jerusalém adornada como uma esposa ataviada para o seu marido.
Ó, ele compara Jerusalém que desce do céu com uma mulher, com uma noiva toda adornada. E, na cabeça dele, é a imagem mais linda que ele podia conceber ali para comparar Jerusalém com uma mulher, com uma noiva adornada, com as suas joias, com aquela simplicidade, com aquela elegância. Então ela faz um link. Este é um versículo dentre muitos que fala positivamente sobre isso, né? E uma outra questão, pensar uma outra questão, que é a questão da cultura, né? Isso é importante, gente. Isso é importante, irmãos. Olha, pensemos um pouquinho assim. Quando a gente pensa em normatizar a calça comprida é pecado, a calça comprida é uma vestimenta de homens e não é de mulheres, quando nós normatizamos isso, nós teríamos que dizer assim, nós precisamos afirmar, para sermos honestos com essa linha de raciocínio, que a calça é uma vestimenta masculina, que isso faz parte da cultura cristã. Ok, se isso faz parte da cultura cristã, todos os cristãos, em todos os tempos e em todos os lugares precisam usar isso, porque é uma cultura cristã. Bom, mas isso é impossível, porque, como a Maria Lúcia disse, a cultura ela é dinâmica. Ela se move, ela não é estática. Né? E pense um pouquinho, por exemplo, os irmãos façam esse exercício também, por gentileza, a igreja nascendo e você recebendo gente de diversas culturas. Você precisa lidar com tudo isso. Então, dentro do cristianismo, a gente sempre entende, o cristianismo não tem uma cultura cristã, ele não trabalha com uma cultura, não existe. O cristianismo ele é acultural, ele trabalha com princípios. E os princípios do cristianismo são agentes purificadores de todas as demais culturas. E vai entrar no Brasil e vai dizer assim, ó, o cristianismo ele não vai adotar a cultura brasileira, ele vai purificar aquilo que dentro da cultura brasileira está contra o evangelho. Ele vai chegar na cultura americana, na cultura escocesa, na cultura indiana, ele não vai assimilar essas culturas. Os cristãos lá vão viver de acordo com essas culturas, mas desde que essa vivência, desde que essas práticas não violem os princípios. Por isso os princípios são universais. Aquilo que é princípio para o cristão brasileiro é um princípio para o cristão argentino, uruguaio, paraguai, para o mundo todo. Agora, costume não. Costume é do país, muitas vezes da própria localidade, né? Da própria cidade, do próprio estado, e ele é dinâmico, ele está em movimento. Ele está em movimento. Então, não tem como nós doutrinarmos, temos como uma doutrina um costume. Não tem. Biblicamente, o que é doutrina, aquilo que normatiza a vivência de todos os seres humanos são os princípios que são universais e eternos. Fora disso, a gente precisa aplicar esses princípios para nortear todas as nossas demais ações. Exatamente. Mariluze, como que nós podemos nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre o texto de 1 Pedro que nós lemos aqui no início do programa, do capítulo 3, o versículo 3 e 4. Qual é a importância que esse versículo ele traz sobre o cuidado com a beleza exterior para a mulher? Muito bem. Bom, para nós entendermos, né, o que esse texto quer dizer, é preciso a gente entender o contexto dele, né? Por que ele foi escrito, em que momento que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, né? Então, é importante talvez a gente até ler do início do capítulo, né? Eu vou ler aqui, a partir do versículo 1 de 1 Pedro 3, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aí vem o versículo 3, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, né? Esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, na verdade, naquele tempo, haviam muitas mulheres na igreja que os seus maridos não eram convertidos, né? Então, Pedro está falando aqui para essas mulheres,
né? Ou seja, você não vai ganhar o seu marido através da sua aparência, da maneira como você se veste, como você se enfeita, como você se arruma, né? Mas através das suas atitudes, da maneira como você vive, né? A sua fé, né? Ou seja, através do seu testemunho, né? E isso é importante para nós, né? Nós não devemos chamar a atenção das pessoas pela nossa aparência, né? Seja ela muito arrumada ou não, né? Porque muitas vezes a gente critica a mulher que gosta de se enfeitar, de se maquiar, né? Ah, mas isso daí não é aparência de cristão, né? Mas será que é necessário eu ter uma aparência de cristão? É a aparência de cristão que importa ou são as minhas atitudes, né? Então, muitas vezes, talvez aquela mulher toda enfeitadinha, arrumadinha, ela tenha atitudes muito mais condizentes com o cristianismo do que aquela que, na aparência, a pessoa olha para ela, a pessoa tem que olhar para mim e saber que eu sou crente por causa do jeito que eu me visto, né? E não é por aí. Isso era a atitude até dos fariseus, né? Os fariseus foram repreendidos por Jesus por isso, né? Jesus falou para o povo: ó, vocês façam o que eles fazem, mas o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, né? Porque eles gostam de aparentar uma santidade, né? Uma obediência à lei, mas eles não vivem aquilo que eles querem mostrar através da aparência, né? Então, a gente se preocupa demais com a aparência. Eu acho que é importante também a gente entender a questão da vaidade, né? As pessoas ligam muito essa preocupação com a aparência à vaidade. Mas a vaidade, tanto no sentido bíblico quanto no sentido popular, ela não está ligada à aparência, né? Ela está ligada às atitudes da pessoa, aquilo em que as pessoas colocam as suas expectativas, né? Aquilo pelo que elas querem ser reconhecidas, né? Tanto no grego quanto no hebraico, a vaidade ela é traduzida por vazio, pelo que é vão, né? Pelo que não tem conteúdo, né? Por coisas passageiras. Então, quando você coloca a tua esperança, a tua expectativa, a sua virtude, né, nessas coisas passageiras, isso é vaidade. Então, assim, o cuidado excessivo com a aparência pode ser vaidade? Pode. Assim, você querer ser reconhecido por isso, né, pela sua aparência ou até pelas suas habilidades, não vamos falar aqui só de aparência, né? Porque a vaidade ela também está ligada a isso, à vanglória, né? Ao desejo de ser reconhecido, seja pela sua aparência, seja pelas suas habilidades. Isso é vaidade, né? É por isso que a importância da questão do equilíbrio, né? A pessoa equilibrada, ela não vai se preocupar tanto com isso. E aí vem a questão que você falou da saúde emocional, né? Do bem-estar da mulher. A mulher, ela tem uma necessidade de se sentir bem, de se gostar, né? A gente tem uma necessidade de se olhar no espelho e gostar do que está vendo, né? O homem talvez nem tanto, mas para nós mulheres isso é importante, né? Agora, isso vira um problema quando você quer se arrumar para o outro, para que o outro te perceba, para que o outro te valorize, né? Agora, é importante essa questão do autocuidado, né? E não falo só de se maquiar, de se produzir, não é só isso. Isso pode ajudar muito na autoestima da mulher, né? Não sei se vocês já viram, sabe esses programas que eles fazem a transformação na mulher? Eles pegam aquela mulher sofrida, aquela mulher que muitas vezes que já passou por tanta coisa difícil que ela não liga mais para a aparência dela, né? E aí você vai olhar uma mulher de 30 anos que parece que tem 50, que tem 60, porque talvez ela sofra de uma depressão, né, por tudo que ela já passou, e ela não tem vontade de se cuidar. Aí o que esses programas fazem? Eles pegam essa mulher e fazem uma transformação, né?
Leva no cabeleireiro, leva no esteticista, leva no dentista, porque eles não cuidam nem dos dentes, né? E transformam a mulher, né? Levam na loja, dão um banho de loja nela. E percebam que a primeira reação que essas mulheres têm, né, quando elas se olham no espelho, né, e às vezes até a gente que está assistindo, elas choram, elas ficam emocionadas, né? Então, muitas vezes, isso vai ajudar na autoestima da mulher, né? É interessante, a Jéssica Pulpa, ela escreveu um artigo para nós na revista O Clarim, na edição 75, que é a edição anterior a essa. E ela fala sobre esse problema do excesso de preocupação com a aparência, né? E ela diz ali que 40% das adolescentes hoje têm problema de autoestima, né? E muito se dá, porque a autoestima é algo muito amplo, não tem a ver só com a aparência, né? A pessoa que tem baixa autoestima, ela se acha incapaz, ela só vê defeitos nela, não só físicos, né? Mas muito se deve a isso, essa cultura, né, mundana do culto à aparência, né? Então, de repente, as meninas, principalmente as jovens, né, as mais jovens, elas têm uma preocupação excessiva em cuidar dessa aparência de modo que as pessoas percebam, né? Aí elas vão lá, elas se arrumam, elas postam fotos fazendo tudo quanto é pose, né? E elas querem realmente ser reconhecidas, né? Elas querem elogios pela aparência delas, né? Muitas vezes essas pessoas têm problema de autoestima. Ou seja, né, a vaidade, ela vai da intenção do coração. Exatamente. É tudo isso que nós estamos falando aqui. O que é vaidade para você que está nos assistindo? Hoje nós estamos quebrando essa imagem, né? É aquela imagem que é a mulher que usa calça, é a mulher que usa joias. Isso é vaidade? Não. Vaidade vai na intenção do coração. Às vezes algo simples que a gente faz e a gente coloca demais o nosso coração naquilo para que os outros percebam, para que os outros vejam. Até mesmo um exagero, né? Falar assim, olha, eu vou me vestir de forma assim, porque assim as pessoas vão pensar, como você disse, que eu sou cristã, que eu sou evangélica, né? E isso também é considerado como vaidade, porque você está fazendo para que o outro perceba, para que o outro veja. E quando, na verdade, nós temos que pregar com as nossas atitudes, o nosso dia a dia. Não é só em um dia, em uma semana, mas é no nosso dia a dia. Gente, o assunto está muito bom. Nós estamos conversando aqui sobre beleza exterior. Nós teremos um pequeno intervalo e logo nós voltaremos com o segundo bloco, que está imperdível, com perguntas práticas, mensagens diretamente para vocês que estão nos assistindo. Então, nos aguarde. Voltamos já já. Meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago. Se compara ao grito que foi dado, está consumado.
sou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz, o grito já foi dado, está consumado, o grito já foi dado, está consumado em Jesus, fomos justificados. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Teologando com Elas e hoje falando sobre beleza exterior. Já aprendemos muito aqui no primeiro bloco com o pastor Alessio, com a Mariluze, e agora nós vamos aprender um pouco mais indo para as partes mais práticas, para o nosso dia a dia, talvez coisas que você que está nos assistindo já presenciou ou ainda vai presenciar. E eu quero começar aqui com a Mariluze perguntando assim, né, se você acredita, né, se vocês acreditam que uma compreensão bíblica equivocada sobre este assunto que nós estamos abordando aqui hoje pode afetar negativamente na hora de um acolhimento de novos frequentadores à igreja local? Eu acredito que sim, né? Eu vou até contar a minha experiência, né? Quando eu vim para a igreja, eu tinha 18 anos, né? E foi em 92, né? Aquele momento que as pessoas começam a fazer as contas aí para saber a idade da gente. Mas, enfim, eu tinha 18 anos, né? E eu vim de uma outra cultura, né? Assim, eu não estava inserida nessa cultura religiosa, então, né? Embora eu tenha nascido, eu seja de berço cristão, mas a minha adolescência toda eu passei fora da igreja. Então eu voltei para a igreja com 18 anos e para a Promessa, uma igreja totalmente diferente da igreja onde eu nasci, que não tinha esse tipo de preocupação, né? Não tinha esse tipo de abordagem. E para mim foi um choque, mas nem tanto, porque eu entendo que os irmãos na época souberam lidar com isso. Que bom. Né? Isso é muito importante. Eu fui acolhida. Eu, no início, naquela época, né, a igreja ela não permitia que mulheres usassem calça, né, joias, essas coisas. E eu usava tudo aquilo. Então, eu comecei a vir para a igreja daquela forma. Nunca ninguém chegou em mim e falou, você precisa parar de usar isso, você precisa começar a vir de saia para a igreja. Mas eu me senti... chegou uma hora que eu me senti constrangida e vi que eu precisava mudar. Mas comigo foi assim, graças a Deus, né? Eu estou na igreja até hoje. Graças a Deus. Mas eu vi situações, eu conheci pessoas que saíram da igreja porque foram constrangidas, né, a mudar a maneira como elas se vestiam, né? Se essas pessoas estão hoje em alguma igreja, eu não sei, mas e se não estiverem? Né? Então, é essa questão. Muitas vezes, as pessoas que estão chegando, os crentes, os cristãos da igreja, é que precisam se inserir na cultura dela.
Na verdade, é isso. Paulo fala isso, né? Ele fala, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Né? Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Né? Então, assim, muitas vezes nós precisamos abrir mão da nossa cultura, não dos nossos princípios, né, pastor? Isso. Mas para a gente se inserir um pouquinho na cultura do outro que está chegando, para poder ganhar essa pessoa para Jesus, né? Para poder ensinar, falar do evangelho para ela, porque é isso que vai salvá-la, né? É isso que vai mudar a vida dela. Então, eu acredito que pode sim, né, uma interpretação equivocada desses preceitos bíblicos, desses textos bíblicos, pode sim influenciar negativamente nas pessoas que nós queremos ganhar para Jesus. Liz, Mariluz, eu fico pensando, quando nós falamos sobre compreensão das Escrituras, não é uma tarefa fácil, né? Não é. Compreender as Escrituras, ter essa iluminação do Espírito Santo, isso é a muitas mãos. Um vai ajudando o outro, a igreja vai evoluindo, nós vamos evoluindo, mas não é uma coisa tão simples. Mas quando nós falamos de uma compreensão equivocada sobre este assunto, ou qualquer outro assunto bíblico, de alguma forma vai gerar algum prejuízo. Né? A verdade sobre todos os temas, é esta verdade que liberta. Qualquer equívoco, e muitas vezes a gente se equivoca, mas no sentido, não é por maldade, é por inexperiência mesmo, por despreparo, alguma coisa assim, mas algum prejuízo vai trazer. Quando a gente consegue, com graça e misericórdia, que essa iluminação chegue a nível pessoal ou institucional, a gente tem um ganho fantástico. Aí, essa iluminação ela vai abençoar tanto quem está chegando, mas nós que já estamos há muito tempo também, porque quem está chegando vai ter um ambiente, como a Mariluz disse, quem sabe ela tenha sido uma exceção em algum tempo, né? Porque assim, foi muito bem recebida, a gente sabe que nem todo mundo foi muito bem recebido. Mas aí passa a ser a regra. Né? As pessoas, e é muito bom quando a pessoa é bem recebida, faz bem para a pessoa, e se a pessoa, e os que estão recepcionando têm essa consciência, né? Eu acho que foi perfeita, né? É nós que precisamos entrar no mundo, é fraco para os fracos, a gente precisa entrar, porque se a gente ficar num patamar elevado, o cristianismo não é comunicado, né? Então, quando a gente entende, a igreja ganha, nós ganhamos. No primeiro bloco, me permita criar um link, a Mariluz foi muito feliz naquela explicação de Pedro. Aí eu fico pensando sobre essa questão de compreender biblicamente, né? A mente de quem está por trás. Ó. Aquela orientação de Pedro é ele, mas é Deus que está revelando para ele, o Espírito Santo está colocando na mente dele e chegou até nós. Aí eu fico pensando assim, qual é a preocupação primeira de Deus como pastor de todos e a preocupação de Pedro como pastor quando ele escreve isso, né? Quando ele diz assim, que o enfeite delas não seja o exterior, né? No frisado do cabelo e tal, mas no homem coberto do coração, né? Se nós pegarmos a essência da mente pastoral e não quisermos ficar pegando no pé da letra, a gente vai ver assim, ó, Pedro, um pastor, ele vai falar sobre a beleza exterior e ele vai falar sobre a beleza interior. É claro que ele fala que a beleza interior é prioridade, mas é prioridade. Nunca ninguém duvidou disto, né? Mas não é exclusividade. Prioridade é uma coisa, exclusividade é outra. Olha, a prioridade, tanto da mulher quanto do homem, é a beleza interior. Mas isso não quer dizer que ele vai ser desleixado ou que ela vai ser desleixada com a beleza exterior. A prioridade é interior, mas não é a exclusividade. A virtude dela deve estar no interior. No interior? Né? E não no exterior. É isso que ele está dizendo ali. Né? Isso aí. E não é gostoso quando assim, ó, a verdade do evangelho, né, vem à tona, né? Se a pessoa
começa a fazer minúcias no pé da letra, ela pode ter uma interpretação equivocada e traz prejuízos relacionais, prejuízos espirituais e até prejuízos teológicos. Mas quando a verdade vem, ela liberta mesmo, ela liberta. Não, gente, ó, Pedro simplesmente quer dizer assim, ó, existe uma prioridade que é o interior. Essa é a prioridade. Ele não está falando de exclusividade, que é só essa que importa e que nas demais a gente pode fazer. Não, não é isso. Não é isso. A prioridade é aqui, mas não exclusividade. A gente cuida dessa com toda a primazia e cuida daquela. E, obviamente, que em toda a nossa vida, olhando sempre para a prioridade. Sempre para o interior, para a beleza que está lá dentro. Exatamente. Eu costumo muito usar as flores, né, como um exemplo disso. Porque se você pega uma flor antes dela desabrochar, ela precisa estar saudável por dentro para que ela venha desabrochar por fora. É uma coisa natural. Se você tem uma planta, uma flor em casa, ela vai desabrochar, né, em algum momento, porque ela está saudável por dentro. Ou seja, a pessoa que é saudável por dentro, que cuida de forma prioritária, de forma natural, isso vai aparecer no exterior, né? Se não está aparecendo, algo está de errado por dentro, né? Talvez uma autoestima baixa, algum problema até mesmo com depressão que a pessoa está passando, né? Ou uma opressão também, uma opressão de outras pessoas, de uma interpretação equivocada da própria palavra de Deus, no sentido, a mulher não pode se cuidar, a mulher não pode se E acaba colocar virando um adornos. peso para ela, né? Isso, criando um peso para ela, aonde acontece muitas vezes, né, da mulher ela ir se esquecendo, não só a mulher e o homem, mas a mulher é muito mais voltada para essa parte de estética, né, e ela vai se esquecendo a tal ponto que ela começa a se oprimir, né? Então, assim, por isso que a gente tem que falar que realmente a pessoa é prioridade, né? Como realmente Pedro falou, é prioridade, mas não exclusividade. Ela precisa trazer isso para fora, né? Esse cuidado de dentro também tem que refletir. Se não reflete, é porque dentro talvez esteja doente. É isso que nós estamos entendendo aqui hoje, com base na palavra de Deus, fazendo as interpretações corretas, lendo, né, contextos, que eu acho que isso é muito importante. Nós talvez nos perdemos no tempo e talvez perdemos pessoas, inclusive, por pegar versículos soltos, né, e colocar em cima deles a interpretação equivocada, aquilo que a Bíblia não estava dizendo. E como lidar com esses pensamentos, né, diferentes? Pastor Alessio, como que nós podemos lidar com os pensamentos diferentes sobre essa questão de estilo de roupa e de adornar-se? Eu vou tomar emprestado mais uma vez aqui a palavra da Mariluze, porque eu acho que é perfeito esse link com Paulo, né? Gente, olha, fazer de fracos para com os fracos, você descer neste nível, apenas uma alegoria, não estou dizendo que ninguém é maior ou menor, mas a gente praticar alguns princípios. Quando Paulo fala isso, Paulo é doutor da lei, o conhecimento dele é fantástico, um homem extremamente intelectualizado. Aí quando ele chega com pessoas simples, ele simplesmente sabe conversar com pessoas simples. Se ele tem uma pessoa com uma cultura diferente, ele vai conversar e vai entender e vai conseguir chegar no coração dessa pessoa, porque ele entra nesse universo. Tudo isso porque Paulo aprendeu um princípio, que é o princípio da tolerância cristã. A intolerância é pecado. A tolerância cristã é uma virtude. Então, como que a gente lida com pensamentos diferentes nessa área ou em qualquer área da vida? Maturidade cristã. A maturidade cristã, lá na frente, ela vai se traduzir num princípio de tolerância cristã. A gente não pode agredir as pessoas, nós não podemos tentar impor o nosso conceito, o nosso pensamento de uma forma agressiva para as pessoas. Nós vamos pregar. Se a pessoa estiver, que não é o caso,
de modas e costumes. Se a pessoa estiver dentro de um princípio equivocado, numa área equivocada, a nossa tarefa é, com respeito, lançar o evangelho na mente da pessoa. Nós não podemos fazer mais do que isso. Não podemos. Ó, quem vai transformar em fé o que nós colocamos na mente das pessoas é o Espírito Santo. A pessoa, você joga o evangelho, a pessoa ouve o evangelho. Para que esse evangelho se transforme em fé, é uma interação entre a pessoa que ouviu e o Espírito Santo. Ali nós não entramos. Nós não entramos, nós temos que ter paciência. A gente vai com calma, a gente vai com tranquilidade, falando do evangelho. Quem pensa diferente, tolerância. Tolerância. Nos temas centrais do cristianismo, nos temas centrais, nós precisamos ter unidade mesmo. Porque senão nós vamos ser heréticos, nós vamos ter doutrinas, ensinamentos heréticos. Mas naquilo que é central. E a gente sempre tem dito, eu acho que em bom tempo, né, a igreja fala sobre a salvação pela graça. São doutrinas centrais do cristianismo. Nisto, todos nós precisamos pensar da mesma forma. Mariluz, pastor Alessio, Liz, os irmãos que estão conosco, todos precisamos pensar da mesma forma. Mas naqueles temas que são periféricos, e os costumes, as modas, os costumes das nações, são assuntos periféricos. Nisto, tolerância, paciência. A gente tem a oportunidade, Deus nos concede a oportunidade em momentos assim, de vivermos o princípio da tolerância cristã. A tolerância e a empatia também. Sim. Né, pastor? Quando o pastor falou da questão da interpretação equivocada da Bíblia, né? Todos nós estamos sujeitos a interpretar de maneira equivocada. Sim. Eu mesmo tenho textos bíblicos que há 10 anos eu interpretava de maneira equivocada. Né? Por quê? Talvez por falta de um conhecimento mais profundo, de um estudo melhor sobre o tema. Né? Então, assim, é natural isso. Né? Natural. Se você só lê a Bíblia, né, mas não buscar estudar aquilo que você está lendo, fatalmente alguma coisa você vai interpretar errado. Então, assim, as pessoas muitas vezes elas pensam diferente, foi como o pastor falou, não é por maldade, né? É por um equívoco mesmo, né? Que todos nós estamos sujeitos. Né? E a questão da empatia, né? Muitas vezes quando a pessoa ela demonstra uma atitude vaidosa, talvez ela esteja com problema, né? Talvez ela tá querendo chamar atenção porque ela tem algum problema emocional, né? Talvez ela sofra de depressão, talvez ela sofra de baixa autoestima. Então a gente olhar o outro com mais amor, com mais empatia, né? Assim, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Às vezes o que falta na pessoa é um pouco mais de conhecimento. Né? Com amor nós vamos ensinar, nós vamos falar. Né? Mas também me remete um pouco ao que Paulo fala sobre os fracos na fé. Né? Sobre o que comer, o que beber. Né? Então, assim, o que come, não fale do que não come. Né? E o que não come, não julgue o que come. Né? Porque, assim, na verdade, são coisas secundárias. Né? São coisas secundárias. Né? Coisas que dá para a gente conviver, assim, olhando para o outro com mais amor, com tolerância, né? Com empatia. Vamos procurar, sabe, trocando informações, trocando conhecimento. Isso é muito rico, isso é importante. Né? Então, acho que E principalmente o respeito, né? O respeito, ele é essencial, assim, porque eu posso ter algo que eu gosto mais, né? Do que você, do que o pastor. Eu, por exemplo, não é porque eu fui ensinada assim, é porque eu aprendi a amar esse modo, talvez, de se vestir, de falar, de colocar. Né? E aí a gente tem que aprender a respeitar isso no próximo, sem dizer que a forma com que a gente acha que é o certo, colocar como de fato sendo certo, o único a ser seguido, né? Que é esse o problema, né? Essa conversa, esse bate-papo, ele é muito importante,
no sentido assim, com respeito, com essa empatia, procurar saber o que está acontecendo, se precisa de ajuda, ou se a atitude mesmo da pessoa, a pessoa mesmo dizendo, né, olha, eu estava equivocada quanto a isso, me ajude a entender então um pouco mais, quais são as fontes. Eu acho que nós como cristãos, nós precisamos focar a nossa vida em aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu acho que quanto mais nós aprendemos sobre a pessoa de Jesus Cristo, mais fácil fica entendermos a palavra dele, né? Como devemos agir, falar em todas as situações da nossa vida. E sempre lembrando que o foco da igreja qual é? Reino, não é? O foco é reino. Não são o que as pessoas vão vestir lá, mas sim o reino, entrar ao reino. Esse tem que ser o foco do cristão, tem que ser o foco da igreja. Quando a gente coloca isso como foco, as demais coisas ficam tão mais simples de lidar, né, e não corremos esse risco de sem querer, né, sem talvez essa intenção, porque foi ensinado daquela forma, a colocar uma pessoa fora da igreja e automaticamente fora do reino, muitas vezes, né? Que pode acontecer. Liz, me permita ainda uma palavrinha sobre esse tópico, essa pergunta. É interessante que quando nós falamos de evangelho nessa área e em todas as demais áreas, a Bíblia ela vai nos nortear através de princípios. São os princípios, porque eles são eternos, né? Então, digamos assim, quando a Bíblia fala no cuidado sobre a questão da vestimenta, sobre a questão do uso de joias, sempre fala sobre princípios. Quando existe um excesso, você parte para a ostentação. Contra o pecado da ostentação, a Bíblia tem o remédio chamado simplicidade, que é o princípio da simplicidade. Então, para que você... e aí nós estamos falando em todas as áreas, todas as áreas da vida, com tudo aquilo que se tem, não é apenas joias, em relação a toda a vida. Então, o cristão, para que ele não tenha o coração dominado por ostentação, que ele pratique a disciplina espiritual da simplicidade. Questão de roupa, masculina e feminina. Não existe uma cultura cristã, já falamos nisso. Então, o que norteia? Para que você não tenha uma roupagem sensual, contra a sensualidade, existe um princípio da santidade. É sempre assim, a Bíblia ela vai contrapor. E agora, a questão maior e o cuidado maior que penso que devamos ter é que na transmissão dos princípios, para quem quer que seja, em qualquer ocasião, é que se nós vamos pregar o princípio da simplicidade para alguém estar sendo contaminado pela ostentação, se nós formos pregar o princípio da santidade para quem está sendo arrastada pela sensualidade, todos os princípios eles precisam ser ministrados em amor. Em amor. Senão o evangelho perde sentido. Se você não fizer isso com amor, com aquele carinho, com aquela empatia, aí você vai ser um carrasco. Aí você vai querer impor a sua vontade sobre a pessoa e aí você vai perder princípios na sua prática. Precisa tudo ser recheado em amor. Quando faz isso, o evangelho ele vai frutificar. É aquela plantinha que você disse, né? Porque você vai jogar evangelho lá dentro na hora certa, não precisamos ter pressa. Um vai amadurecer com o tempo naquela área, outro vai amadurecer com outro tempo na outra área. E enquanto isso não acontece, a gente continua amando, orando e esperando o tempo certo. O evangelho dá certo. Perfeito. Eu quero agora, de forma especial, pedir para que vocês deixem uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento. Fale com as pessoas sobre autoestima baixa, como que elas podem lidar com essa questão da aparência, tanto no exagero como na falta, né? Que vocês possam deixar essa mensagem para quem está nos assistindo nesse momento. Bom, eu quero falar em especial para você mulher, né, que está nos assistindo, que você é bela, né? Nós mulheres, nós muitas vezes nós somos rigorosas demais conosco mesmo, né, com a nossa aparência. Mas
Se olha no espelho e não olha os defeitos. Não olha. Presta atenção e lembre-se de que você foi criada de uma forma toda especial, à imagem e semelhança de Deus, né? E tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é perfeito, né? E nós temos uma visão muito limitada da perfeição. Nós temos uma visão muito limitada da beleza, né? E Deus, ele com certeza, ele olha para você feliz com o que ele criou, com o que ele fez. Então, se você está se sentindo para baixo com a sua aparência, não tem problema nenhum, né? Você se arrumar um pouco mais, você usar uma maquiagem que seja uma joia que seja para te enfeitar, uma bijuteria para te enfeitar, isso não tem problema nenhum. Mas não é isso que importa, né? Se você se olhar, né, além do que você está vendo no espelho, você vai ver que você é especial, que você é bela, e valorize isso. Como a nossa igreja ela é relativamente jovem, estamos caminhando para apenas 9 décadas, é uma igreja jovem. É possível que alguns de vocês tenham passado por algumas experiências nesta área de modas e costumes que marcaram negativamente a vida de vocês. Alguns que foram barrados, alguns que tiveram filhos ou filhas em determinados momentos da história da igreja que não foram devidamente tratados com os princípios que nós mencionamos aqui. Primeiro, uma palavrinha para você. Se algumas experiências ou uma experiência marcou sua vida, exercite o princípio do perdão. Se liberte de qualquer mágoa, qualquer ressentimento. Nós estamos construindo uma história linda, com certeza. Individualmente, minha irmã, meu irmão, quero que você saiba que Jesus tem um olhar muito especial para a sua vida. Ele conhece o que está dentro de você. Ele conhece o evangelho que foi semeado, ele conhece que esse evangelho germinou, que este evangelho cresceu, transformou-se numa árvore frondosa e deu frutos para a vida eterna. O importante é que, além de todas as dificuldades, o seu nome está escrito no livro da vida. Nunca deixe o seu coração te enganar pensando que você foi esquecido. Deus se lembra de você, Deus te conhece, você é importante para Jesus e no final de tudo, há uma eternidade para todos nós. Sempre firme, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Que você possa estar se sentindo abraçada nesse momento. Nós que estamos aqui, os que estão em casa, que isso sirva para a gente sempre aprender mais, para a gente quebrar alguns preconceitos dentro de nós. Precisamos disso. Se possível, assista esse programa novamente, até entender, né? Procure o seu pastor, vai pontuando aquilo que você não entendeu, para que seja claro, para que todos possamos caminhar com um único objetivo, com um único princípio, que foi o que nós aprendemos hoje aqui, que isso não muda. E eu quero nesse momento deixar algumas indicações. Já quero começar falando sobre o Clarim. Nós usamos conteúdos aqui, usamos livros e a revista O Clarim como base para o nosso programa. E para o programa de hoje nós usamos um artigo do Clarim, Vestindo-se com Equilíbrio. Ele é da edição 60 e se você tiver o desejo de obter, é só você ir lá no site promessistas.org que você consegue ter acesso a esse material. Inclusive, nós estamos com uma nova edição do Clarim, que é chamado Milagres. Está muito bom, com muitos testemunhos, né? Tem artigos fantásticos, como sempre, que vale a pena você visitar, vale a pena você procurar, comprar, presentear um amigo. Então, corra lá no canal promessistas.org e adquira o seu. Eu quero nesse momento deixar a oportunidade também para Mariluze, Pastor Alessio, indicar também livros, conteúdos que foram base não só para o programa, né, mas assim, para a vida, né, para tudo aquilo que
que nós aprendemos. Tá bom, eu vou indicar aqui, esse é um manual, né? Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, de Ralph Gover. Esse livro, na verdade, ele é um estudo sobre a cultura, né? A cultura dos tempos bíblicos, como que era a convivência em família, a convivência na sociedade, não só da maneira como as pessoas se vestiam, né? Mas até mesmo da alimentação, enfim. É bem bacana, bem completo, um estudo bem completo, vale a pena a leitura. Gostaria também de indicar aos irmãos Deus, o Estilista, de Jeff Pollard. Ele fala sobre o padrão bíblico para a modéstia cristã. É interessante que ele faz um link sobre os princípios do Evangelho e aquilo que o mundo tenta nortear a vida de todos nós, todos os cristãos, todos os seres humanos. E ele tenta buscar um ponto de equilíbrio em relação a isso, colocando o Evangelho. É possível que, de repente, em um lugarzinho ou outro, você vai precisar pensar um pouquinho, quem sabe um pouquinho mais forte, uma fala mais forte, mas, no geral, é um livro que eu recomendo, tenha em casa e uma boa leitura. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e eu quero começar agradecendo, finalizar, né, na verdade, agradecendo você, Mariluz, Pastor Alessio. Muito obrigada por essa oportunidade rica que tivemos hoje aqui, de aprender um pouco mais, de nos lembrarmos de coisas que tanto nos edificam como nos ensinam para uma vida, né? Uma vida com foco no reino de Deus, com foco no amor ao próximo, na empatia, no cuidado a si mesmo, enfim. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso programa Teologando com Elas. Prazer para a gente. Quero agradecer você também que está em casa, online conosco até agora. Muito obrigada pela sua participação, ela é muito importante para nós. Continue compartilhando o link dos nossos programas, que você e os seus amigos, os seus contatos possam aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus de forma certa e teológica. E quero já te convidar para o nosso próximo programa, onde nós iremos falar de corpo e alma, com foco em suicídio. Então, não perca o nosso próximo programa. E para finalizarmos, vamos fazer uma oração. Convido a Mariluz para nos conduzir em uma oração. Amém. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo que Tu és, Senhor, que Tu és Deus amoroso, Senhor, Deus que cuida de nós, que nos exorta, Senhor, que nos ensina, e por isso nós te louvamos, te adoramos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de falarmos desse assunto, Senhor, importante, que precisa, Senhor, ser esclarecido à luz da Tua palavra, Pai. Mas sabemos que nós somos limitados, Senhor, e muitas vezes erramos, somos falhos, Senhor. Por isso dependemos da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai. Então pedimos, Senhor, dá-nos entendimento, Senhor. Esclarece as nossas mentes, Senhor. Limpa o nosso coração, Pai, de todo preconceito, Senhor. Para que possamos viver, Senhor, a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente, Pai. Para que possamos, Senhor, nos importar com aquilo que realmente importa, que é com o nosso interior, Senhor. Que não estejamos preocupados com o que as pessoas pensem a nosso respeito, Senhor. Com o que as pessoas veem, Senhor, através da nossa aparência, mas que possamos estar, Senhor, preocupados para que as pessoas vejam a Ti através das nossas vidas, Senhor, através das nossas atitudes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelos Teus cuidados, pelo Teu amor, Senhor, e porque a cada dia aprendemos mais e mais, Senhor, contigo. Se conosco, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.